Olá, olá, olá. Pessoal, tudo bom? Tá gravando, né? É, Continuando aqui, né, a nossa trajetória, nossos estudos domiciliares. Sala que é direcionada para o terceiro ano, a Escola Joaquim Alves. E, bem, lá atrás a gente viu a primeira condicional, né? Desde então a gente fez uma pequena digressão, né? Ah, uma digressão para ver outros assuntos que são muito importantes para o que a gente vai ver agora, né? Nós uh, fizemos uma revisão de present perfect, vimos os verbos modais, né? Would, could, might, may, enfim, entre outros. Porque agora eles vão ser essenciais para a gente compreender o segundo condicional, second conditional, e o third conditional, que não vai ser nessa aula, vai ser só na próxima. O second conditional, né, esses dois condicionais, com as nossas revisões, com o que a gente tinha visto, vai ficar muito melhor da gente estudar, a gente perceber e tal. Enfim, dizem, né, que o second conditional, ele é a condicional dos sonhadores, né? Nós vamos descobrir por quê. Bem, quando utilizar, quando aqui ficou pronto, não, ficou cortado, pronto. Quando utilizar, né? A segunda condicional ela é utilizada para expressar situações irreais e improváveis, né? Nada de ou, e. Situações irreais e improváveis. Dizem que é a condicional dos sonhadores porque é a condicional que você utiliza para falar de coisas que você sonha, que você deseja, que você faria, que você gostaria, mas improvável que aconteça, é improvável que dê certo, né? E perceba, eu falei, né? Ó, gostaria, queria, faria, né? Então, são coisas que seriam é o futuro do pretérito, né? No português, a gente tem o futuro do pretérito. Seria isso, né? É a coisa que você faria, você gostaria de fazer, gostaria de ter, de ser, mas é improvável que aconteça. Então, você utiliza a segunda condicional. Relembrando que na primeira condicional, a zero conditional e a first conditional, né? Ambas são para situações prováveis, reais de acontecer, né? É provável que aconteça. Aqui nós entramos nas condicionais improváveis, nas condicionais irreais, né? Uma coisa colocada, pronto. A estrutura básica, né, da second conditional, todas as condicionais elas vão ter uma estrutura muito parecida, né? O que vai mudar são os tempos verbais. Então, a estrutura básica da first condition, da second conditional, perdão, vai ser o if mais seguido de simple past mais would, could, might, should, né? Que nós vimos na aula passada são verbos modais e que eles dão graus, né, de certeza e de incerteza, né? Todos eles, aqui não tem nenhum que é definitivo, né? Você pode perceber lá na nossa aula passada que tanto do should ao would, uns são mais, outros são menos, né? Mas nenhum deles é tipo, é certo, é certo que isso vai acontecer, né? Então, é o if mais o simple past mais o would mais o verbo no infinitivo. Isso poderia se inverter, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Um exemplo. Não, acho que ainda era o outro. Só tem que aumentar mais. Pronto.
Para exemplos, gente, todos esses exemplos nós pegamos de músicas, né? Nós pegamos de músicas porque é muito comum encontrar essa condicional em músicas, né? Sejam músicas românticas, sejam de declarações, sejam lamentações, sejam desejos, mas é muito comum, muito frequente nós encontrarmos essa música. Talvez essa música aqui, If I Were a Boy, que é uma das mais famosas da cantora Beyoncé, muitos de vocês conheçam, já tenham escutado, né? Eu queria que vocês escutassem essa música, escutassem. Vou baixar o link no Google Classroom, deixar o link para vocês escutarem essa música. Bem, e ela canta, né? If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning, né? If I were a boy, I think I could understand. If I were a boy, I would turn off my phone. If you thought I would wait for you, you thought wrong. Percebam, pegam aquela estrutura e aqui, ó. If I, né? If mais o sujeito, né? If I were, no simple past, were é o passado simples do verbo to be. If I were a boy, vírgula, even just for a day, isso é só que ela tá dando uma informação a mais. Mas vamos se concentrar aqui nessas duas frases aqui, nessa primeira que está em negrito e a outra que está sublinhada. If I were a boy, I'd roll out of bed in the morning. Esse I'd, ele significa I would, né? Só lembrando que o I'd é a contração. I'd roll out bed in the ai, meu Deus. I'd roll out of bed in the morning, porque é um trava-língua, né? I'd roll out of bed in the morning, né? Então, aqui ela tá if mais o passado simples e aqui vírgula sujeito, né, de novo, ela de novo, would e o verbo no infinitivo, roll out, roll out, roll out. Of bed in the morning, né? Então, were aí é o passado simples e aqui o infinitivo. No segundo exemplo, if I were a boy, I think I could understand. Mais uma vez, if I were, passado simples, a boy, I think I could understand. Could, né? Porque pode ser would, pode ser could, pode ser should, pode ser might, né? Então, could understand. I think I could understand. E qual porque ela usa would e could? Como a gente viu na aula passada. Porque são maneiras de você expressar algo, né? São modais, eles alteram o sentido, né? Então, if I were a boy, I would turn off my phone. Mesma coisa. If I were, se eu fosse, passado simples, were, I would turn off my phone. I would turn off my would, aqui, infinitivo. Na última frase, if mais passado simples, né? O verbo no passado. E aqui é um verbo irregular, né? That. I would wait for you. Se você pensou que eu esperaria por você, você pensou errado, né? If you thought I would wait for you, né? Então, todas essas frases poderiam estar invertidas também, né? I could understand if I were a boy. I would turn off my phone if I were a boy. I would wait for you if you thought. Todas essas frases poderiam estar invertidas. E observem, seguem todas as mesmas estruturas. If mais o passado simples, vírgula, sujeito mais would mais verbo no infinitivo, sem o to, né? Understand, understand to understand, turn off, wait, todos estão no infinitivo.
Falar alguma coisa dela? Não, aí é bem simples, né? Não tem muito o que Sim. discutir, não. São É. duas frases que são unidas pelo with, né? Que é o conectivo aí, que é equivalente ao nosso se. O que é que acontece? A relação de dependência que existe entre duas frases, qual é? A primeira é a do passado, é um passado simples, e a segunda é um futuro do passado, um pretérito futuro, o pessoal chama, mas para Tudo facilitar tratado. o entendimento seria o passado do futuro. O que quer dizer esse passado futuro? Esse passado simples. Que é uma coisa que só está na cabeça dela, né? Porque se fosse uma coisa que realmente acontecesse de fato, ela não usaria essa técnica condition, ela usaria outra. E é Usaria improvável porque ela zero, não pode. E é improvável porque ela não pode ser um. isso. Não é um homem, né? Ela não é um garoto. Aqui é como se ela estivesse passando pelo namorado dela, né? Falando É. para ele o que ele deveria ter feito. E é muito importante tocar aqui no fato. Acho que bastante gente já deve estar se perguntando aqui. Beleza, é passado simples. E por que em vez de ser if I was, está escrito if I were? É no próximo slide tem. W-E-R-E. É uma coisa que muitas vezes as pessoas se perguntam, né? É. Porque é um caso particular do inglês, né? No outro slide tem bem direitinho. Pronto, Volta lá. depois vai discutir, né? O que é que seria equivalente a você, né? Ela está falando justamente ao É. o rapaz, né? Porque E tá no você modo, aí tá é no o modo outro. subjuntivo, né? Isso. O or é que seria de você, né? Se eu fosse você. Vamos lá. Próximo slide. Ajeitar aqui. Ó, continua dando onde tu tava. Teve aí o. Aqui, né? É. Na música If I Were a Boy, Beyoncé utiliza eu junto, o I junto com o were, pois está utilizando o modo subjuntivo. É aquele que apresenta o fato, a ação mais de maneira incerta. Isso como todo o second condition, né? Todo second condition ele utiliza assim. Ele dá um exemplo aqui. O que é que estaria errado aqui, né? Ó. If I were Rihanna, I would be rich and gorgeous, né? Aqui seria hipótese, né? If I was rude, I would like to say I'm sorry. Se eu for rude, né? Ou então fosse rude, I would like to say I'm sorry. Eu gostaria de dizer que eu sinto muito, né? O que é que acontece no primeiro e no segundo caso? Esse caso aqui, ele não passa a ser um second condition. Porque o second condition implica que ser algo subjuntivo. O que é algo Improvável. subjuntivo? Algo que só acontece no mundo imaginário, ele não acontece no mundo real. O segundo caso, ele não cabe como second condition. Certo? Então, o certo nem seria esse I was rude. A pessoa falaria de que forma? Ele diria if I rude, I will like to say I'm sorry. É, porque aquele. O If I was é só se ele se tem uma possibilidade de ser real, né? Isso. Aí não cabe, já que tem Se eu possibilidade, fui rude. tem possibilidade de ser real, não cabe o second condition, porque o second condition é exclusivo para casos subjuntivos. Certo? É por isso que você não vai ver um caso desse aqui, if I was rude. A pessoa vai dizer, if I am rude, I'd like to say I'm sorry. Seria o equivalente ao primeiro caso, né? O first conditional. É. Agora, no português, quando o pessoal vai traduzir, ele traduz o first conditional, que vocês viram na aula passada, para um caso como fosse aqui. Se eu fosse rude, eu gostaria de dizer que sinto muito. Vocês vão ver isso. Mas no inglês não tem isso. Ou você diz isso no presente, ou então você usa o subjuntivo aqui, né? Que é o subjuntivo, só a hipótese. O or, né? É. O A só cabe se for uma situação que há uma possibilidade de ser real. E Isso. mesmo assim, existem outras maneiras de dizer. Isso, não se usa isso daqui. Não é usual, né? É. Vai só estranho. If I É was quase rude. você conjugar o
conjugar o verbo na segunda pessoa do singular. Aqui no Ceará quase ninguém conjuga, né? Quando Sim. alguém falar isso, a pessoa vai soar estranho, apesar de estar certo, né? Então é importante a gente saber que no modo subjuntivo, apesar de que no simple past, né, I was, mas no modo subjuntivo, no present, no second conditional, você vai falar I were, if I were, porque é improvável, né? Então, é importante porque geralmente tem esse erro, né? As pessoas botam, quando vão escrever, botam if I was Rihanna, ou if I was a boy, né? Mas não, if I were a boy, if I were Eu quebrei Rihanna. muito cabeça quando tava aprendendo isso daí. Vou nem mentir. Você buga porque você aprende que I was, né? Aí de repente vem I were. Mas é porque ali quando a gente aprende, a gente está aprendendo a forma indicativa, né? É o afirmativo indicativo. Aqui Porque já é no o começo a gente traduz muito também, né? No começo a gente traduz muito, aí a gente coloca que o was é singular, como se fosse o fosse, né? Uhum. E tema com o professor que não, deveria ser o was. Eu peguei muito, vou nem mentir. Mas depois eu entendi porque que acontece isso. Certo? Aí pode partir para frente, né? Pode. Vamos lá, deixa eu ajeitar a tela. Opa, opa. Deixa eu ver como é que Essa tá. música é do Eric Clapton, Tears in Heaven. Foi uma música que ele fez nos início dos anos 90, que foi uma homenagem para o filho dele, que faleceu aos 4 anos de idade, porque caiu de um prédio. Estava na casa de amigos, e aí ele pulou da janela e acabou falecendo, né? E aí o Eric Clapton escreveu essa música, e aí a gente pegar essa música para a gente pegar o modo interrogativo, né? Como eu faria no modo interrogativo? A estrutura a gente se mantém a mesma, só que na pergunta você primeiro bota o modal, né? Would e depois o sujeito. Assim como a gente faz qualquer pergunta, né? Não tem muito segredo. Would you know my name if I saw you in heaven? Né? Você saberia o meu nome se me visse, se eu visse você no céu? Seria a mesma would it be the same if I saw you in heaven? Seria a mesma coisa se eu visse você no céu? Né? Would you hold my hand if I saw heaven? Você seguraria minha mão se eu lhe visse no céu, né? Você gostaria de segurar minha mão? Você seguraria minha mão, né? Would you hold? Né? Então, a estrutura se permanece a mesma. Would com o sujeito, would com o verbo no infinitivo, né? Hold, help, feel, know. Todas essas aqui estão na forma infinitiva sem o to, né? Mas na forma básica. Know, would be, né? Be the same, hold, help, feel. If, saw, né? If mais simple past, né? Os verbos no passado simples. O saw aqui, todos estão no passado simples. Que saw é o passado de si, né? Se, sol, né? Então, a estrutura se mantém a mesma, né? Só o que muda é justamente isso. Would you know my name if I saw you in heaven? Ou seja, o modal, né? O would, ele vai na frente e em seguida o sujeito e depois o verbo principal. Se fosse na afirmativa, seria You would know my name if I saw you in heaven, né? You would, né? Então ele está afirmando, aqui ele está perguntando, né? Aí ele podia falar também, if I saw you in heaven, would you know my name? Podia inverter, né? If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, would you hold my hand? Então aqui é a maneira de fazer a pergunta. Muito
muito tranquilo, né? Muito simples, não tem muito segredo. Essa música é linda, inclusive recomendo que É vocês até escutem. bom falar também, né? Por que que ele utilizou esse second conditional aí, né? Sim, Aí meio que é bom explicar o que tem por trás. Provavelmente ele seria cristão, né? sim. Mas, segundo os cristãos, quem vai para o céu não tem nenhuma lembrança do passado, né? Aí ele fica se questionando, justamente isso, né? Será que Isso eu não quando ele for sabia. para o céu, ele vai lembrar do passado, né? Três. Aí é por isso que ele Será que coloca no seria a campo mesma da hipótese. experiência? Ele acha improvável que, se ele fosse quando ele encontrar o filho dele no céu, né? Não será a mesma coisa ah, do que eles já viveram aqui na Terra, né? Então ele acha Uhum. improvável que for a mesma coisa, que seja improvável ele viver as mesmas experiências que ele poderia ter vivido e que ele viveu no céu com o filho dele, né? Então E tem essa questão por também. por isso que ele usa o would, né? Isso. Porque é uma situação improvável, é uma situação irreal, né? É irreal, é improvável que aconteça, né? E que ele gostaria, né, de certa forma. Mas Até legal falar isso também, porque às vezes o pessoal pensa que também é só algo que não pode acontecer. Assim, não é algo que não pode acontecer, é algo que é incerto, que só está dentro é da sua improvável. cabeça. Você não, é uma coisa que você está dentro só da sua cabeça. Não é quer dizer que isso também não pode acontecer, né? Pode acontecer, mas você não tem certeza. O improvável é igual ao incerto, né? É incerto Isso. que aconteça, mas não é impossível, né? Existe uma diferença. A diferença de impossível. É por isso que é bom ressaltar isso, porque o impossível ele cabe na first condition. Você tem Isso. certeza do que está fazendo. Então aqui é o improvável, a É algo que você não tem possibilidade. certeza. Pode ser tudo que está dentro da sua cabeça. Você vai ver isso aí em desenho animado, vai ver exposições sobre novas teorias. Enquanto você não provar, enquanto você não tiver certeza, algo que estiver só dentro da sua cabeça, cabe essa condição aí, né? E ele é irreal justamente por isso, porque ele não existe na realidade, né? Não existe até onde você está pensando. Talvez no futuro, mas até ali você é irreal, né? Não existe. Você está imaginando, criando uma possibilidade, né? Assim, pensando nessa possibilidade. Em algo improvável, né? Isso. Aí também depois a gente vai ver o third condition, né? Isso. A E first aí já condition é outra, é parecido com essa, mas já é outra ideia. que é passado com passado. E aí Próximo. mais, acho que só mais um exemplo. Tá. Aqui é só para a gente ver um pouco na negativa, né? Por exemplo, if I were a healthy man, I wouldn't have to work hard. O healthy man aqui, inclusive, gente, wealthy man é rico, né? If I were a wealthy man, se eu fosse um homem rico, eu não precisaria trabalhar tão pesado, né? Eu não precisaria trabalhar tanto, né? Tão intensamente. I wouldn't have, né? Então, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Essa música é a música do If I Were a Rich Man, do Fiddler on the Roof. É um filme musical, inclusive. Mas tem a música, é uma música bem antiga. Se tiver a curiosidade de escutar, é interessante. Porque é interessante porque ele usa bastante ele usa bastante a segunda condicional, e aí vocês podem aprender bastante, né? Assim, o ouvido, né? Treinar o ouvido também. E essa música aqui, que é uma música muito famosa, do The Beach Boys. Wouldn't it be nice if we were older? É uma música muito divertidinha, muito famosa.
você escuta em várias séries, em várias playlists. E aí ele fala, wouldn't be nice if you were older. Não seria legal se nós fôssemos mais velhos, né? É que ele está usando a negativa e a interrogativa, né? Wouldn't it be nice if you were older, né? Não seria. Então, quando você quer negar, você nega pelo would, né? E lembrando, o, não, o mais famoso, né? Assim, o mais, inclusive, famoso não, mas o mais usual é você usar o would, né? Mas você pode usar could, pode usar should, pode usar might, né? E a negativa de would not é wouldn't, could, couldn't, should, shouldn't, might, mightn't, né? Então, percebam isso. Quando a gente quer negar, a gente nega pelo would. I wouldn't worry about you if you did your homework, né? Eu não precisaria me preocupar tanto sobre você se você fizesse o seu homework. Did aqui, né? Aqui, esse did não é verbo auxiliar, pensar bem. Did aqui é um verbo principal e o verbo fazer e o passado de do é did, né? Aqui, even if you worked hard, I couldn't pay you more. Mesmo que você trabalhe, eu não poderia pagar você mais, mesmo que você trabalhasse mais, né? Então, sempre aqui na condição improvável, na condição irreal. E atenção aqui no couldn't, né? I couldn't pay you more, né? Você vai negar, nega pelo modal. Então, é muito tranquilo porque segue a mesma estrutura. E aí você bota em vez de would, bota wouldn't, né? E se você fazer uma pergunta negativa, né? Aí você bota wouldn't it be nice? Wouldn't, primeiro would, depois o sujeito, né? O sujeito que pode ser he, she, it, you, enfim. Wouldn't it be, e be, ó, tá vendo esse be? Que é a forma básica, a forma infinitiva do verbo to be. Wouldn't it be nice if he were older, né? E o were aqui, simple past do verbo to be. Were. E aqui, we were, né? É isso, alguma coisa da Alan. Tem muito segredo não, né? Aí, com qualquer pergunta no inglês, você sempre coloca o sujeito na segunda posição, né? Isso. Geralmente, ele vem na primeira posição, ele vem em destaque, né? Quando você vai fazer a pergunta, você joga ele para a segunda posição. Wouldn't it be nice? É basicamente trocar, né? O verbo auxiliar com o sujeito. Nesse caso aqui seria o modal, né? Porque a gente quer dar os modos de cada frase. Aí o que é que acontece? O would, ele tem uma função, o could tem outra, o should tem outro, o might tem outra. Para entender melhor isso, volta lá para a aula que a gente deu semana passada e assiste que vocês conseguem entender o sentido da frase. Certo? Mas could e should basicamente caberiam em situações de conselho, né? Ah, vou dar um conselho aqui. Então, vou dar uma opinião se poderia ou não fazer alguma coisa. Aí você pode dar opinião. Por exemplo, if I had wings, I could fly. Se eu tivesse asas, eu poderia voar. Né? Eu achei até uma música tem uma música que tem alguma coisa a ver com isso daí. Eu não me lembro qual é. Acho que tem. Essa frase aí é bem... Tu falou e me despertou alguma coisa assim. Me lembrei de um clipe, alguma coisa assim. Mas depois vocês pesquisem. Isso mostra como tem muita música com esse condicional, né? Sim. Basta falar, eu lembrei. Quero lembrar qual é. Mas tem bastante. Sim. Tem muito segredo, não. Treino, né? Treino. A gente coloca mais que em destaque, porque vocês podem chegar depois a ver a second condition e pensar que é outra coisa de outro mundo, né? Mas não é. Basicamente a mesma coisa, só mudou o would por could, should ou might. Isso. Ainda pode cair. Tem outro que não poderia cair aqui, que eu não estou lembrando qual é. Mas depois eu passo. Dá uma olhada. Aqui não tem mais o que acrescentar não, né? Só isso, né? Não, é isso.
E aí a gente vai passar os exercícios, né, gente? E aí, acho que próximo a gente vai ver o terceiro condicional. E depois, prática. Revisar, fazer atividade com o primeiro, segundo e terceiro condicional, né? Pois é, a parte de gramática a gente está quase finalizando já, né? É. A E gente aí vai só pro depois, vocabulário. quando acabar, vai ser praticamente as revisões para a gente praticar isso com o primeiro, segundo, terceiro condicional, né? E é isso. Pelos exercícios, eu percebi que muita gente conseguiu, assim, do primeiro condicional, né? Tava vendo, muita gente conseguiu entender, conseguiu captar. E aí, vamos revisar mais para a gente depois praticar mais. E se alguma dúvida, se você não entender sobre essa questão do would, do should, do could, revisitem a aula passada, né? E na próxima aula a gente vai usar o present perfect, né? E aí, por isso que a gente fez aquela revisão de present perfect, né? Porque vocês vão ter esses dois materiais de apoio para entender o second e o third condition. E é isso. É basicamente isso, né? Qualquer coisa à vontade é porque tem o YouTube agora para revisar, né? Hã? A vantagem é que agora tem o YouTube para revisar, né? O bom é que vocês tá tudo gravado e vocês podem ir revisar lá. E é isso. Valeu, galera. Até mais. Qualquer Valeu. dúvida, só perguntar. Acessar tudo.